Bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está de tarde e boa noite para quem está de noite me assistindo neste exato momento, né? Horário de Brasília. Quero falar para vocês, estou em Goiânia, né? Na minha terra natal e vim aqui, né? Passar Natal, Ano Novo com mãe, com família, né? E aproveitar para ir fazer minha como se diz, cuidar da minha saúde, né? Enfim, né? Então, resolvi trazer aí o tema para vocês, voltado aí nas 10 dicas para aprender a estudar física. Sei que tem muitos, tem dificuldade aí, né? Não sabe por onde começar, tudo bem? Então, segue adiante. Você também acha que física é muitas vezes considerada uma das matérias mais difíceis, odiadas e menos compreendidas do seu caminho para a aprovação do Enem? Isso só acontece quando você realmente, de fato, não aprendeu. Aprendeu a disciplina. Então, para entender a física, você precisa entender a teoria, né, a definição, depois colocar em prática. Então, a física é considerada difícil e odiada por esse motivo, né? Quando você realmente não aprendeu os conceitos. Então, para você entender e aprender a estudar física, você precisa fazer o seu cronograma, né? Seu planejamento, né? Fazer o seu resumo, explicar com as suas próprias palavras, né? Falar com você mesmo, né? Ou então olhando para o espelho, né? Enfim, eu tenho um vídeo aqui no canal, já está aqui no link da descrição, de como o segredo de entender a matemática. Então lá eu falo como que você aprende a matemática. A física também não é diferente, tá? A diferença da matemática e a física só muda a nomenclatura aí e as definições. A física, ela depende da matemática, tudo bem? Então, aí quando chega aí no caso, odiadas, né? Então a física, ela é uma matéria difícil, odiada e menos compreendida para quem quer aprovação do Enem. Então, é odiada porque não aprenderam. Ou talvez o professor que você teve, né? Alguma coisa, porque tem profissionais, entre aspas, que sabem o conhecimento para ele mesmo, mas não sabem transmitir. Então, como eu sou graduada, né, em matemática, física, especialista na área de docência, né, do ensino superior, falo como profissional e como educadora que o profissional ele tem que transmitir conhecimento para o aluno. Eu tenho essa facilidade aí. Então hoje eu vou estar, né, falando aí como professora, como educadora e profissional na área de matemática e física. Tudo bem? Então vamos adiante. Sempre há justificativas para continuar achando que física realmente é tudo isso, mas a intenção aqui era dar 10 dicas para aprender física de uma vez por todas e resolver questões mais simples dessa maneira e quem sabe até achar mais fácil e se sentir mais motivado, viu aí? Então, para isso, para você aprender física, para aprender física e resolver essas questões, você tem que estar motivado, tem que ter foco, perseverança, dedicação, né? Então, tudo isso e disciplina, para poder você almejar aí a sua meta, tudo bem? Sem isso é impossível você realizar o que você almeja. Vamos adiante. O estudo da física, galera, ela pode ser recompensador se você empenhar e estudar de maneira mais eficiente. Então,
Se você só é recompensador se você tiver esse cronograma que eu acabei de falar. E se empenhar, ter foco e perseverança, enfim. Tudo bem? Vamos adiante. Muita atenção para as unidades, ela pode te confundir. Tá vendo aí? Eu coloquei a figura do Einstein, o físico, ele aí com a mão na testa aí pensando. Você dá um momento entender por que isso. Então, galera, muita atenção para essas unidades. Então, o Sistema Internacional de Unidade ele é utilizado para o quê? Para a padronização das unidades de medida, adotando-se uma unidade para cada grandeza física, ou seja, em física chamamos de grandeza aquilo que pode ser medido, ou seja, como a velocidade, tempo, massa e força. Então, essas 4 são os exemplos de grandeza. Então, a gente tem que ter muita atenção na hora de for fazer essa conversão. Tá? Então, isso é padronização, é o padrão do Sistema Internacional de Unidades na física. Tudo bem? Antes de seguir, se você que caiu de paraquedas nesse exato momento, esse momento que está me assistindo no canal, te convido a ativar o sininho aqui abaixo desse vídeo e também está aqui no link da descrição para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, seu like, para você não perder nenhum vídeo no decorrer da semana e nenhuma live. Ajuda o canal aí a crescer e só assim o YouTube vai entender que é para trazer mais vídeos e lives para você. Tudo bem? E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos, pessoas que têm dificuldade aí na física, ok? E dê suas sugestões, deixe seus comentários aqui abaixo do vídeo, tá? E vem aprender aqui comigo, tirar suas dúvidas. E, por favor, me fala qual é a sua dificuldade na física, né? Na matemática. E eu estarei sanando as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, vamos adiante. Ponha em prática os conceitos estudados. Ou seja, galera, física é uma das matérias que a gente não consegue aprender sem colocar em prática. Não mesmo. Você só aprende física o quê? Igual matemática também não é diferente. Você precisa entender o quê? Os conceitos, a teoria. E sempre vou repetir, vou bater na mesma tecla. Definição, teoria, depois a prática. Porque a teoria e a prática andam lado a lado. Então, para você entender a física, você precisa ter conhecimentos básicos da matemática. Se não tiver esses conhecimentos breves da matemática, é um tiro no pé dos cálculos e da física. História, português e até biologia aparecem questões mais teóricas no vestibular. Mas isso não vale para exatas, tudo bem? Então, essas 3 disciplinas, elas é muito cobrada no Enem, a parte teórica. Por isso que é muito importante vocês entenderem, esse é um exemplo, a teórica da história, né? Depende lá da história do Brasil, português, entender sobre, vamos pegar lá, sobre predicado, né? Biologia, sobre a genética, tudo isso você tem que ter teoria e depois vocês colocar em prática. Isso não vale para exatas, tudo bem? Vamos adiante. Opa! Aprenda, aqui ó, aprenda a teoria, ou seja, essas teorias que vai cair nas questões teóricas no Enem, que cai e é cobrada, que a banca cobra, e você saiba resolver esse exercício e utilizar as fórmulas. Então, você precisa ter uma definição, né, do que está sendo proposto para você, seja lá, né, de cinemática, de termodinâmica, eletrodinâmica, eletromagnética, magnetismos, enfim, tá? Então, aí que você saiba toda essa teoria para que você
consiga resolver os exercícios e saber utilizar as fórmulas em cima do que está sendo proposto para vocês. Tudo bem? Vamos adiante. Terceira dica, anote as grandezas fornecidas. Então, vocês precisam ler, né? Leia aí cuidadosamente o enunciado do problema e anote os dados fornecidos e as questões que são formuladas, ou seja, as grandezas que deverão ser calculadas ou perguntas a serem respondidas. Então, vocês têm que ler cuidadosamente o enunciado, o problema que a banca está propondo para vocês, seja no Enem, seja no concurso, seja no vestibular, né? Enfim, então, depois de tudo isso que você leu, você leu o comando da questão, aí é só responder de acordo com o que está sendo proposto para vocês, tudo bem? Então, anote sempre as grandezas aí, de massa, né? Seja lá, falando da massa, de velocidade, enfim. Procure entender com clareza o enunciado do problema. Tá vendo? Eu coloquei grande o problema. Então, você precisa entender o que está colocado para vocês. Aí, você está falando de cinemática, né? E, enfim, você vai colocar os dados e fazer seus cálculos. Tudo bem? Vamos adiante. Muitas vezes, a dificuldade... Olha lá, vou aumentar aqui. Muitas vezes a dificuldade que o aluno ou a aluna, o vestibulando, concurseiros, enfim, encontra em resolver o problema que resulta de pequena atenção, o que faz esta primeira leitura e a não compreensão adequada do seu enunciado. Ou seja, isso poderá decorrer também da falta de clareza com que a questão foi formulada e, neste caso, solicite esclarecimentos. Então, quando você faz uma primeira leitura, você já começa a dúvida, você não compreendeu. Então, você tem que ter aí uma pequena atenção aí na primeira leitura, né? Aí você vai conseguir compreender, né, o enunciado, né? E vai poder formular o que está sendo proposto para vocês aí diante da banca, tá? Enfim, então aí você não vai ter essa dificuldade. Você só encontra a dificuldade quando você faz a primeira leitura e lê, não entendeu o que está sendo proposto para você, e aí começa a ter a falta da clareza aí da questão que foi formulada para vocês. Tudo bem? Aí é a hora que você tem que pedir para o seu professor, para o seu tutor, enfim, né? E pedir o esclarecimento. Tudo bem? Quarta dica, faça uma revisão da teoria antes, é muito importante isso aqui. Então, na física, galera, a teoria e prática, ela precisa caminhar juntas, simples assim. Então, quando vocês aprendem a teoria já antes de fazer os cálculos, já fica bem claro. Então, sempre a teoria e a prática, ela precisa caminhar juntos, tá? Então, não funciona se você, por exemplo, não entende a prática, não compreende, é porque você não aprendeu a definição. Quando você aprende a teoria, fica fácil na prática. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos ver agora as leis de Newton. Essa é a quinta dica. Na física, vou aumentar aqui, então, na lei de Newton. Então, tudo que é estudado em física clássica deve seguir as leis de Newton. Se você estiver com dúvidas em uma questão, procure aplicar as leis para saber quais forças estão envolvidas, onde e com quais efeitos. Então, galera, a lei de Newton está dentro da física clássica. E quando você encontrar dificuldade na lei de Newton, ou dúvidas que vocês tiverem, vocês procuram aplicar essas leis. São três leis. Então, você vai aplicar essas 3 leis de acordo com quais efeitos que a banca coloca para vocês aí, tá bom? E com o que aparece no enunciado.
Aí você vai ver se você vai aplicar a primeira lei, ou segunda ou terceira lei de Newton, tá bom? Isso quando você estiver com dúvida nessa questão. Isso só vale somente para a lei de Newton, tudo bem? Vamos adiante. Evite decoreba, tá? Decoreba não é legal. Decoreba você aprende hoje e amanhã você esquece. Então é melhor você aprender um conteúdo, né? Entender a definição, né? A teoria, fazer o resumo, né? Tudo certinho, explicar com as suas próprias palavras, tirar do papel e assim por diante. Só se o seu subconsciente vai assimilar aí o aprendizado. Ao invés de tentar decorar todas as fórmulas, procure entender como elas foram desenvolvidas. Então, vocês têm, desenvolvidas, assim será muito mais fácil deduzir qualquer fórmula ideal para o seu problema apresentado e não dependerá de sua memória para acertar a questão. Então, ao invés de você decorar, procure entender como elas foram Elas foram desenvolvidas, tá? Procure entender. Depois de tudo isso, fica fácil de você tirar suas conclusões aí, você deduzir qual a fórmula ideal para o problema que foi apresentado e você não vai depender da sua memória para acertar essa questão. Tudo bem? Show de bola, vamos que vamos. Quando for usar uma fórmula, você deve ter 3 coisas em mente. Você precisa saber quando é que você vai usar essa fórmula, quando é que você vai aplicar a fórmula, quando não pode usar essa fórmula e como essa fórmula vai ser obtida. São 3 coisas importantes aí, tudo bem? Onde vai ser aplicada a fórmula, quando não pode usá-la, a fórmula, e como essa fórmula vai ser obtida. Então, isso vai o quê? Você vai procurar entender como que ela foi desenvolvida e vai fazer essa aplicação aí, tudo bem? Show de bola, vamos que vamos. 7ª questão, melhore as suas habilidades. Então, você precisa ter aí domínios, né? Na física, você precisa ter habilidade na matemática e na habilidade para conseguir resolver a resolução de matemática da física. Olha aí, viu? Coloquei aí a figura da fórmula, né? Para vocês, então, essa é uma habilidade que você vê na fórmula, é muito importante. Então, a física, galera, é uma ciência da natureza que incorpora muitos conceitos matemáticos, portanto, a resolução de problemas. Na física, geralmente, ela carece de habilidades matemáticas básicas, algumas habilidades fundamentais. Para começar, então eu vou mostrar aqui para vocês quais são as habilidades, o domínio que vocês têm que ter dentro da física, né? Para vocês poderem fazer a resolução de problemas, né? Na física aí, dentro das habilidades matemáticas básicas. Tudo bem? Então, acompanhe. Temos que ter domínio, você precisa, viu? Você precisa ter domínio das operações básicas. Quem são essas operações básicas? A soma, a subtração, multiplicação e a divisão. Tá vendo bem grande que aí? Então, esses são o primeiro passo para você ter o domínio das operações básicas dentro da física, tá? Como eu falei, física, ela depende da matemática, ou seja, a teoria e a prática, elas andam juntas. Sem isso, é impossível você resolver os cálculos. Por isso que no começo eu falei lá na dica, o pessoal fala que a física é considerada, a disciplina é considerada difícil, né? Você não consegue entender e compreender porque não aprenderam. Então precisa ter esse domínio e essa habilidade dentro da física. Então tem que melhorar essa habilidade, ok? E quem for fazer também graduação em física precisa disso aí, senão é tiro no pé.
Tudo bem? Vamos adiante. Outra habilidade que você precisa ter em frações. As frações também é muito importante dentro da física, ou seja, você precisa representar esses números fracionários e realizar aí operações com frações é fundamental para a resolução de diversos problemas. Aí eu coloquei bem grande, ó, na física. Então você precisa ter esse domínio de frações para realizar essas operações fracionárias aí, que ela é fundamental dentro da física, tudo bem? Vamos adiante. Agora, dando a continuidade, né, na sétima dica, é a notação científica, galera. Essa é outra habilidade que o candidato ou a candidata precisa ter, ou seja, precisa conhecer e fazer essas operações com notação científica. Ela agiliza a resolução de problemas, aí bem grande, coloquei, tornando-os menos complexos. Então, quando você tem o conhecimento breve da notação científica, né, para colocar na base de 10 e tudo mais, fazer essas operações dentro da física, notação científica dentro da física, já depende da matemática, precisa ter esse domínio aí, tudo bem? Aí vai ficar o que? Menos complexo. Potenciação também é uma outra habilidade que você precisa ter, que é o domínio de que? De potenciação, ou seja, você precisa conhecer as regras e as aplicações de potência, né? Eles são úteis em diversos casos. Então, isso é muito aplicado na física também. Então, você precisa ter esse domínio aí. Tudo bem? Isso é uma outra habilidade que o candidato e a candidata precisa ter. Tudo bem? Vamos adiante. Outra habilidade aí que o candidato precisa ter é geometria. Dentro da geometria, você precisa ter uma habilidade de cálculos de áreas e equações de primeiro e segundo graus, né? Segundo grau, eles são muito úteis para a resolução de exercícios, viu que eu coloquei grande? Então, isso é uma outra habilidade, né? Ou seja, domínio que o candidato e a candidata precisa ter dentro da física voltado para a geometria, tudo bem? Isso principalmente quando se fala de cálculo de áreas e equações. Por isso que é importante ter esse domínio na matemática também, para quando chegar na física, ficar bem tranquilo. Show de bola, né, galera? Vamos que vamos. Estão gostando? Deu aí seu like, seu joinha, tá, galera? Compartilha aí com seus amigos, tem dificuldade na física. Passe esse vídeo, essas dicas para ajudar aí a superar as dificuldades. Vamos adiante. Conversão é outra habilidade que você precisa ter dentro do sistema internacional aí, converter comprimentos, áreas e volumes, é muito útil em todas as áreas da física. Então, você precisa ter esse conhecimento prévio, né, dentro do sistema internacional. Tudo bem? Vamos adiante. A oitava dica, faça um esforço para as fórmulas fazerem sentido para você. Tá aí, ó, viu a figura aí que coloquei das fórmulas? Então, eu tenho aí as fórmulas da aritmética, da álgebra, né, da geometria analítica, geometria espacial, né, enfim. Então, eu preciso do quê? O que vocês precisam aí? Quando você não entender alguma equação física, faça um esforço para compreender o motivo. Talvez seja necessário assistir a uma aula novamente, ter um resumo ou até pesquisar um outro assunto que já o que eu coloquei aí, ó, em grande, estudou antes. Então, quando você não entende uma equação da física, seja lá o que for, você não aprendeu o conteúdo, né? Você não aprendeu, talvez você não fez o resumo, você não fez o seu cronograma, o seu esboço, né? Então, aí já começa a ter essa dificuldade aí. Então, para reverter isso, você precisa, para entender isso, você precisa se esforçar e compreender, né, o enunciado, o tema, tá bom? E também saber o porquê que você não conseguiu
atingir essa meta aí. Aí é necessário que você assista aí uma aula novamente, né? Uma aula aí no meu vídeo do canal, enfim. E leia também o seu resumo, né? Que você fez, que você preparou, né? Durante o seu estudo. E aí, você fazer uma pesquisa aí do outro assunto que complementa o seu conhecimento. O que você estudou antes. Se você está lá estudando a parte trigonométrica, está dentro da física, né? Lá na eletrodinâmica ou na cinemática, enfim. Aí você precisa entender o outro assunto antes para ficar clara aí a compreensão. Tudo bem? Esse é um exemplo. Vamos adiante. 9ª dica, relaciona o conceito com o seu dia a dia. Olha a figura aí que eu coloquei de um homem tomando banho debaixo do chuveiro aí no banheiro. Então, por que eu coloquei isso? Para você relacionar, isso é dentro da física, para você relacionar o conceito, o que você faz no dia a dia aí. Então, veja aí na questão aí, ó, que eu coloquei para vocês. Pense nas ações que você faz no seu dia a dia, né? Por exemplo, logo que você acorda, que você toma aí seu banho, quando você levanta da cama, é preciso fazer o quê? Aplicar uma força no colchão. Você precisa fazer essa força, de modo que essa força resultante, ela deixa de ser zero e vença a inércia. Tá? Esse é um exemplo aí que eu trouxe para vocês, voltado aí no conceito do seu dia a dia dentro da física. Então, é para você relacionar o que você faz aí no seu dia a dia. Tudo bem? Então, dei 3 exemplos para vocês aí de quando você acorda, quando você toma banho, de quando você levanta, você precisa tomar força e essa força resultante do colchão que você levanta, ela vai deixar de ser zero e vai vencer a inércia. Tá? Então, isso aí é exemplo da inércia dentro da física. Tudo bem? Vamos adiante. A água do chuveiro é aquecida devido à energia. Se observar algumas informações nele, já posso até calcular quanto custa cada banho de 10 minutos. Então, esse é o exemplo, né? Então, mas aí se você gasta aí 10, 20, 30 minutos, você vai saber quanto que você vai pagar, né? O custo aí do banho. Então, a água do chuveiro, ela é aquecida, ela esquenta, né? Então, ela tem um processo disso aí, isso é um exemplo. Isso aí é para você relacionar no seu dia a dia, tá? Então, essas são as informações para você calcular quanto que você vai gastar a cada banho de 10 minutos, tudo bem? Show de bola, vamos que vamos. Última dica, sempre tire dúvidas. Sempre que deparar com alguma dificuldade, use o tira dúvidas aí, tá? Tira dúvidas aqui no canal, no meu canal, ou no seu estudo, se estiver estudando, né? Enfim, e fala com seu professor, o professor, o tutor, tutora, né? Um especialista profissional aí na área para sanar as suas dúvidas, tudo bem? Ao seguir, opa, voltou aqui de novo aqui, peraí, pessoal, deu um probleminha aqui, deixa eu voltar. Então, galera, ao seguir as dicas que apresentamos, seu estudo será o que mais eficiente se você gastará menos tempo para aprender física e provavelmente se sairá melhor nas suas avaliações. Mas não esqueça, não existe uma fórmula mágica quando se trata do estudo, viu aí que eu coloquei bem grande? Então, a dica é essa, tá? É que não existe fórmula mágica. O que existe é você entender aí a definição, a teoria, fazer o resumo, colocar num papel, explicar com as suas próprias palavras, explicar para si mesmo, né, ou para a parede, enfim, né? E aí você vai conseguir assimilar o conteúdo e vai aprender, tá bom? Aprender física
e se sairá melhor nas suas avaliações, tá? Então, não existe mágica, fórmula mágica para isso. Existe sim você ter foco, dedicação, empenho, né? Fazer aí o seu cronograma, o seu planejamento, enfim, ok? Então, isso vale para qualquer área de conhecimento e para até mesmo para a sua vida, ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí, tá, galera, dessas dicas, né, que eu trouxe para vocês, que vocês colocam em prática aí, tudo bem? Então, vocês têm que ter tempo, dedicação, que são aliados poderosos para alcançar resultados cada vez, o quê? Melhores, viu? Grande que eu coloquei. Então, o que são os aliados poderosos para alcançar o resultado? É o tempo e a dedicação. É isso que vai alcançar o resultado, a sua meta, né? Que você deseja e almeja aí durante os seus estudos, ok? Então, por exemplo, se você que trabalha na empresa, né, seja lá de pequeno ou grande porte, e lá no seu trabalho, o seu gerente ou né, seu gestor, ele fala para vocês, ó, vocês têm que atingir uma meta nesse mês de janeiro, X%. Se o profissional, né, o funcionário não atingir aquela meta, o que acontece? Já é um ponto negativo para a empresa, porque a empresa ela não quer funcionário que dá prejuízo, porque o funcionário ele é um custo, ele custa caro. Então a empresa não quer isso, a empresa investe. Então o funcionário precisa atingir essa meta, seja lá bancário, enfim, então precisa. Então o estudo também não é diferente, tá? Então você precisa se dedicar, você precisa ter meta, você precisa ter planejamento, enfim. Então a nossa vida, galera, ela precisa de um planejamento, porque sem isso é impossível, tudo bem? Então, se você planeja para viajar, você planeja o seu financeiro e assim por diante. Show de bola, né, galera? Vamos que vamos. Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, né? Que eu passei para vocês para aprender a estudar física. Então, coloca em prática, tá? Estuda, faz planejamento, né? Faz os seus cronogramas, enfim, tá bom? Então, se você gostou aí, ó, dê o seu joinha, seu like, compartilhe com seus amigos que têm dificuldade, que precisa dessas dicas, tá bom? Enfim, e vocês deixem nos comentários aí a dica, as sugestões que vocês gostariam para a próxima live de física aí, qual que é a dificuldade de vocês, tá bom? Então, fiquem ligados aí, tá, galera? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!